Está no ar mais uma edição do programa Conexão Potiguar. Muitíssimo obrigado a você que nos acompanha de segunda a sexta-feira. E hoje é sexta-feira, amanhã você já pode acordar mais tarde, depois também, se aproxima o final de semana. Então, nós começamos hoje, que é dia 10 de julho, o programa conversando com o empresário Fábio Amaro, que é diretor proprietário da New Energies, que é uma empresa de energia solar. A gente vai entender um pouquinho hoje do significado desse negócio que só tem a crescer no Rio Grande do Norte e no Brasil. Não somente porque se trata de energia limpa, mas também porque vivemos uma crise de energia em todo o país. Fábio Amaro, muito obrigado por estar conosco, tudo bem? Tudo bem, eu agradeço o convite. Um prazer recebê-lo aqui. Queria começar a nossa conversa, você compartilhando com os nossos telespectadores acerca da missão da empresa. A missão da New Energy é justamente proporcionar uma compreensão da energia renovável, da energia limpa e, acima de tudo, a ideia da sustentabilidade, a ideia de realmente contribuir com o planeta, com a ecologia. O foco da sua empresa é para atender grandes empresas ou para atender as pessoas físicas? Nós atendemos as duas demandas. Para atender as grandes empresas, nós temos o mercado regulado. E para atender todo e qualquer pequeno consumidor que pode se tornar um pequeno gerador, nós atendemos desde a pequena residência até uma indústria de médio porte. Essa tem uma regulação chamada micro e mini geração de distribuição. Isso significa que o senhor, o nosso telespectador que está nos acompanhando, a nossa telespectadora, pode transformar a casa dela em uma pequena geradora de energia. Exatamente. 17 de abril de 2012, a ANEEL lançou a resolução 482, que essa resolução permite que qualquer consumidor de energia no Brasil pode se transformar num pequeno gerador. Desde a residência mais básica, a residência de padrão Minha Casa Minha Vida, até 1 megawatts, isso nós estamos falando na ordem de valores de investimento de 6 milhões de reais, pode ser residência, comércio ou indústria, até 1 megawatts, a resolução garante que esse gerador pode se conectar à rede de distribuição da concessionária mais próxima e passar a ser o gerador de energia e entrar no sistema crédito-débito. Nesse crédito-débito, se eu gerar mais, eu recebo em dinheiro ou eu fico com crédito? Boa pergunta. A nossa resolução, a resolução 482, é uma resolução prima irmã da resolução espanhola. E o mundo inteiro segue esse mesmo padrão. No mundo inteiro, toda a energia excedente que se gera e que se é lançado na rede de distribuição, se recebe isso em dinheiro, esse excedente. Na resolução 482 da ANEEL do Brasil, não se permite pagar em dinheiro, se credita. E esse crédito você pode utilizar em até 3 anos. No sítio, no endereço onde está instalado o sistema, ou num outro endereço que contemple o mesmo CPF ou o mesmo CNPJ. E depois dos 3 anos? Depois de 3 anos se perde esse crédito. Por exemplo, que eu queria até confirmar com você que nos Estados Unidos as pessoas recebem dinheiro. Nos Estados Unidos, na Europa, em alguns países da Ásia, na verdade, cogitou-se até numa possibilidade de melhoramento dessa resolução para que o Brasil também passe a pagar esse excedente. Seria um estímulo às pessoas a gerarem, né? Com certeza, um grande estímulo. Olha, eu lendo sobre isso, pelas informações que eu obtive, em 6 anos, os painéis, que é o investimento mais caro, se eu não me engano, são os painéis, eles tem uma durabilidade de até 20 anos e em 6 anos o investimento é retirado. Confere? Confere, mas depende muito da configuração. Esse sistema, os painéis solares, ele tem uma vida útil mínima de 25 anos. Sim. De 25 anos. E os sistemas, na verdade, se for uma residência que paga-se o preço hoje de 58 centavos o quilowatt-hora, que é o valor padrão das residências, por exemplo, aqui do Rio Grande do Norte, se ele paga esse preço de 58 centavos o quilowatt-hora, então o retorno financeiro do investimento vai ficar entre 6 anos e 6 anos e meio.
quanto maior for o valor que se paga do quilowatt-hora, menor é o tempo de retorno do investimento. Quanto menor for o valor que se paga do quilowatt-hora, maior é o retorno do investimento. Essa é a matemática. Essa é a matemática. Por exemplo, tem indústrias que são dois tipos de cliente. Cliente tipo A, que são de alta tensão, e cliente do tipo B. B, por exemplo, tem a residencial, é uma categoria chamada B1. O cliente comercial é uma categoria B3. O cliente residencial está pagando 58 centavos, o comercial em torno de 52 ou 48 centavos. E existem os de alta tensão, os clientes A4, por exemplo, que são as indústrias. As indústrias que têm contrato de demandas. As indústrias hoje pagam 32 ou 36 centavos. Então, como é um preço já com energia subsidiada, com incentivo do governo, então esse tempo tende a esticar o retorno financeiro, que varia entre 9 e 11 anos, depende muito do valor. Quando o senhor diz que tem incentivo do governo aqui, é o que? Dedução do ICMS? Ou tem algum imposto aqui que o governo está abrindo mão? Sim, o governo no mês passado, agora no mês de junho, o governo estadual, ele assinou um convênio federal, que é o CONFAZ, fazendo com que todo o microgerador, mini e microgerador, que são geradores que tem até que tem uma planta geradora, uma usina geradora de até 1 megawatts, esses foram isentados 100% do ICMS. Certo. E a nível do governo federal? O governo federal dá incentivos através das linhas de financiamento. Hoje nós temos o BNB, com FNE verde, com linhas de financiamento que os juros ao ano está em torno de 8%, mas contempla apenas a pessoa jurídica. Né? A pessoa física ainda um pouco de dificuldade para financiamento, porque os juros ainda estão um pouco altos. Vamos falar um pouquinho aqui do nosso clima, né? O clima, o Câmara Cascudo chamou a cidade de Natal da noiva do sol. Então, o Rio Grande do Sul é o noivo, o Rio Grande do Norte é o noivo do sol. Se você imaginar o Seridó, a região oeste, então temos sol em abundância. Então, o sol que muitas vezes traz para o trabalhador rural, pequeno produtor, uma dificuldade, sobretudo nos anos de seca, em que medida a energia solar poderia ser um alento? O Rio Grande do Norte é um verdadeiro celeiro para a produção de energias renováveis. Tanto na fonte eólica, que nós já no mês de abril passamos a ser autossustentáveis, porque ultrapassamos a barreira dos 2 gigawatts, né? Os melhores ventos praticamente do Brasil, né? Por não dizer da América Latina, está no Rio Grande do Norte, assim também a insolação. Nós temos índices de insolação altíssimos, praticamente quase 3 vezes o valor que tem, a quantidade que se tem na Alemanha, que é o país per capita com a maior demanda de energia solar do planeta. O Rio Grande do Norte está numa área tão privilegiada, principalmente a região do oeste, o alto oeste, porque toda aquela região do sertão que compreende o oeste potiguar, parte do sertão cearense, sertão paraibano e pernambucano e grande parte da Bahia, está o centro do Atlas solarimétrico do Brasil. Essa região ela tem condição de produzir energia para atender praticamente a América do Sul inteira. Se nós pudéssemos instalar em todas as áreas que se pudesse instalar em todos os lugares dessa área, teríamos energia suficiente para atender praticamente a América do Sul inteira. Bom, o governo deveria olhar com mais carinho, né, para essa... Com certeza. E os empresários também, obviamente. Queria agradecer o Fábio Amário, que é da New Energies. Muitíssimo obrigado pela esclarecedora entrevista. Lhe passo o jornal Potiguar Notícias, está nas melhores bancas do Rio Grande do Norte. Muito obrigado. Obrigado. A você que está nos acompanhando, muitíssimo obrigado por estar conosco. Não sai daí, a gente volta já rapidinho. E se você chegou no meio da entrevista, pode acompanhar a entrevista inteira no portal de notícias do Rio Grande do Norte, www.potiguarnoticias.com.br. O intervalo é pequeno, a gente já volta.